ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje vamos tratar do tema desenho ou desenhos, tá? Vou deixar aqui esse suspense. Vou pedir também que você se organize com relação a esses materiais. A gente vai precisar de bastante material hoje. Aliás, além daqueles materiais habituais, né? As folhas de arte, as folhas de papel ou caderno de arte, lápis de grafite, borracha, lápis de cor, canetinha, régua, cola e tesoura sem ponta, nós vamos precisar de um bastão. Pode ser até o cabo de uma vassoura, tá bom? Vamos improvisar assim. Papéis grandes, se você tiver papel de jornal, ou papel de bobina, ou qualquer coisa assim, serve. Se não tiver, pode improvisar com tecido, que ninguém use, logicamente, um lençol velho, alguma coisa que a gente vai precisar fazer um desenho em grande escala, tá bom? Eu vou deixar você se organizar com os materiais e já retornamos aqui. Bem, vamos seguindo aqui. Se você faltou algum material, você pode depois, né, consegui-lo e tentar fazer conforme a atividade for acontecendo, certo? Bem, como a gente vai falar sobre desenho, vamos começar definindo algumas coisas, tá? Então, primeiramente, o desenho antecede a escrita. É a primeira forma de registro. Vídeos, desenhos e pinturas da arte rupestre, por exemplo. A escrita existe a partir do desenho. Então, o estabelecimento de símbolos, gráficos, de toda espécie, são antes de qualquer coisa desenho. Então, quando a gente vê a escrita sendo estabelecida, né, e a escrita é tão importante porque ela vai determinar a pré-história e a história, o marco que marca essa passagem, essa mudança, é justamente o surgimento da escrita. Né? E a escrita ela surge com base em desenhos. Então, quando você começa a criar esse sistema gráfico, normalmente era a partir de representação. Então, a representação de alguma coisa que se transformou depois num símbolo e convencionou-se que aquilo fosse a escrita, né? Não é diferente com aquelas letras do alfabeto que a gente já tem aqui o contato também. São desenhos, né? Desenhos que representam sons e representam esses códigos aqui. Então, o desenho e a escrita estão intimamente relacionados. Mas o desenho, como foi dito aqui, ela antecede, então ela veio antes do que a escrita, né? Então a gente, lá desde a pré-história, a gente viu esses registros nas paredes das cavernas. Então os desenhos que lá tinham já era uma forma de narrar aquele cotidiano e trazer outras relações também. Bem, o dicionário vai definir o desenho da seguinte forma: é a representação de seres, objetos, etc., feita sobre uma superfície por meios gráficos, com instrumentos apropriados. Eu coloquei entre parênteses ali, será? Nós vamos ver que nem todo instrumento é apropriado, às vezes tem adaptações. É a configuração de um conjunto, contorno, delineamento, recorte.
Motivo decorativo. Representação de objetos executada para fins científicos, técnicos, industriais, ornamentais, para uma planta, é um risco ou um traçado. Então, tudo isso tem a ver com desenho. Então, em algum momento, a gente já se deparou com um ou outro. Por exemplo, nessa última definição que fala sobre desenho técnico, né? Então, vemos áreas diversas que usam o desenho no seu dia a dia, né? Com projetos, plantas, enfim. Mas também temos aquele desenho que é para arte, temos o desenho que é para o design e ele varia. A ideia hoje aqui é tentar traçar um pouquinho da faceta de cada um desses tipos de desenho, pensando mais em relação à arte, tá bom? A gente vai começar aqui numa atividade já para aquecer, né? O ideal é a gente ir fazendo na medida que a gente vai aprendendo sobre. Então eu quero propor essa atividade. Consiste em, você vai curvar suavemente sua mão, os dedos, trazer para frente, né? De forma que a palma da mão fique mais rugada. E você vai colocar o papel sobre a mesa ou o caderno de desenho e vai tentar desenhar essas linhas, só que com um detalhe, você não pode olhar a folha do papel, você só vai ficar olhando a mão. A ideia aqui é treinar um pouquinho do olhar. Então eu vou dar um tempo para você tentar fazer as linhas da sua mão sem olhar para o papel. Vamos lá.
Bem, esse foi só para aquecer, é um exercício legal para a gente se apropriando dessa espacialidade, né? E também, como eu falei antes, treinando a acuidade do olhar, tá? A gente vai fazer mais exercícios ao longo da aula. Bem, vamos definindo aqui outras coisas que são importantes para o desenho. Aqui a gente vai ver então novamente, relembrar os elementos da linguagem visual. Eles são a base, né? Eles são os elementos básicos para a gente pensar e entender o desenho. Então, só uma definição breve aqui, por exemplo, o ponto. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima. Essa é uma definição da Donitz, que é uma teórica, né, da linguagem visual, e ela traz essa definição. Por que o ponto é irredutivelmente mínimo? Ele é o elemento mais simples, não tem como dividir, não tem outro elemento que anteceda o ponto. Na aula que nós tratamos sobre a pixel art, no ano passado, nós falamos bastante sobre o ponto, certo? Não sei se vocês lembram, mas nós vimos que o ponto, por exemplo, pode se relacionar com o pixel e também com a história da arte, o pontilhismo e assim por diante. Aqui nós vemos, então, 3 usos do ponto. Ele delimita a forma, ali no primeiro exemplo, na primeira imagem. Ele também pode ser um ponto do encontro de 2 linhas, ou ele pode estar sobre uma superfície, marcar um local em uma superfície. Outro elemento também importante, quando a gente pensa o desenho, é a linha. A linha é a trajetória definida pelo movimento do ponto no espaço. Então imagine que esse ponto se deslocou e esse deslocamento do ponto foi registrado, certo? Então a linha é o rastro do ponto, ou a distância entre um e outro ponto. Pelo gráfico ali, vocês veem que existe uma infinidade de tipos de linhas, certo? A linha reta, que ela se desloca em uma única direção, que pode ser horizontal, vertical, diagonal, né, ou inclinada. A linha pode ser curva, ela pode ser sinuosa, ter várias curvas, né, no percurso, ela pode ser toda quebradinha, ela pode ser mista e aí por diante. Quando estamos desenhando, às vezes a gente nem está pensando e está fazendo uso de diferentes linhas, mas a linha é talvez o elemento principal do desenho. A linha vai descrever a forma, então a definição da forma ali é: a forma é um aspecto exterior dos objetos reais, imaginários ou representados. Então as formas podem ser geométricas ou orgânicas, que não tem uma definição, uma regrinha, certo? E normalmente elas são contornadas por uma linha. A gente pode pensar também que a forma pode ser dada a partir de uma massa de cor, né? E aí a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre o campo da pintura. Mas vamos pensar aqui nela mais em relação ao contorno mesmo. A forma aqui também pode aludir ou iludir para um espaço tridimensional. Também tratamos ano passado sobre essa diferença do bi e do tridimensional. Então aqui a forma ela pode iludir a uma forma tridimensional, um cubo, por exemplo, como nós estamos vendo ali na imagem. Bem, quando vamos desenhar, logicamente a gente está operando com todos esses elementos simultaneamente, às vezes nem estamos pensando muito sobre eles, tá? O ideal, inclusive, quando vamos começar a desenhar, é sempre começar com um esboço, né? É o esboço que vai determinar o tipo de linha, o tipo de forma, o tipo de textura que você vai usar, a proporção, a escala. Então, como a gente vê aqui nesse exemplo também, nós temos alguns rabiscos que vão estruturando esse desenho. O esboço é muito comum em vários tipos de trabalho, desde trabalhos de arte, como de ilustração, de design, às vezes até para descrever uma ideia, né? A pessoa tem uma ideia sobre algo e ela quer dar um exemplo, ela vai fazer um esboço ali bem rápido. A definição ali diz que um esboço é um conjunto de traços iniciais ou provisórios de um desenho, de uma obra de arte ou qualquer trabalho em estado inicial, apenas delineada, tá bom? Bem, dito isso, nós vamos para mais uma atividade aqui. Agora você vai escolher uma imagem. Pode ser um desenho, uma foto, ou até mesmo o ambiente ao seu redor, se você quiser fazer um desenho de observação. Então, tente desenhar sem tirar o lápis do papel. Pode passar mais de uma vez sobre o traço, até criar linhas que não existam na imagem, mas não pode tirar o lápis do papel, certo? A única regra é não tirar o lápis do papel. O ideal aqui também é que você pense nessa relação com o esboço. Então tente resolver esse desenho o mais rápido possível, sem tirar o lápis do papel. Vou dar um tempo para você exercitar isso.
tanto essa atividade quanto a primeira, nós estamos pensando aqui no exercício e não para obter um resultado X. Possivelmente o teu desenho não ficou muito bom. Então não é sobre isso esse exercício. É até normal, é comum que ele não fique bom, porque a gente está exercitando aqui esse olhar, primeiramente, né, e essa apropriação desse espaço. Então, se não ficou bom, não tem problema. O que vale aqui é o processo e não o resultado final, tá bom? É bom ter isso em vista nesses trabalhos que a gente está realizando aqui hoje. Bem, continuando aqui, o desenho também pode assumir a forma ou a face de projeto. Então, assim, dificilmente na área de engenharia e arquitetura se executa um trabalho sem antes termos um projeto, certo? A casa que você está, ou o prédio, o lugar, a escola, tudo isso passou por um desenho, né, primeiramente. Alguns trabalhos de arte também surgem a partir de projetos, como é o caso desse trabalho que nós estamos vendo na tela, que é a Cortina Valley, né, um trabalho no Colorado, nos Estados Unidos, feito pelo casal Cristo e Jean-Claude. Aqui eles executam a ideia, primeiramente, sobre esse projeto. Então ali tem algumas medidas, o que caracteriza, o que diferencia de repente o projeto do esboço é que o projeto ele tem que ser mais preciso. Então ele vai ter medidas de escala, ele vai ter marcações mais precisas do que um esboço que é algo mais solto. E agora na próxima imagem nós vamos ver a execução desse trabalho. Então é um trabalho grande. O casal trabalhava com arte ambiental, a gente também já falou sobre eles e já viu trabalhos deles, esse inclusive. Então aqui ele ocupa uma área muito extensa. Então é feito de tecido, né? Até por isso a Cortina Valley, e muda esse ambiente, né? A arte ambiental tem como característica uma intervenção no ambiente. É um trabalho em grande escala, né? Por isso precisava de um projeto e precisa que ele seja executado corretamente para que o trabalho tenha sucesso. Bem, vamos para mais uma atividade agora. Usando uma placa de acrílico, né, de mais ou menos 20 por 30, você pode traçar uma linha na vertical e horizontal, como a gente tem ali na imagem no gráfico. Você vai apontar essa placa para um objeto, seja ele qual for, e você vai tentar desenhar sobre essa superfície, pode ser com uma canetinha. Dessa forma você vai pegar os contornos e algumas linhas que estruturam isso que você está vendo, esse enquadramento. Tá, mas e se você não tiver essa placa de acrílico? Você pode também sobre a folha do papel só traçar esses dois planos, essa linha vertical e essa linha horizontal, e aí estabelecer essa relação com o objeto observado. Então, você não vai desenhar então sobre o acrílico, você vai desenhar diretamente sobre o papel e aí sobre a mesa, tá? Então, se tiver essa opção do acrílico, legal. Se não tiver, não tem problema, faz sobre o papel mesmo, mas fica com uma possibilidade depois ir atrás desse acrílico para conseguir fazer esse desenho dos planos. Vou dar um tempo aqui para você explorar essa ideia. Vamos lá.
Bem, como eu disse, né, se você tiver essa oportunidade de conseguir uma placa de acrílico para executar essa atividade dos planos, melhor, senão não tem problema, vai executando no papel mesmo. Bem, como desenhar? Lembram que lá no início, na definição, né, de desenho, tinha lá um trecho que falava sobre instrumentos, né, ou materiais apropriados para o desenho. Será que existe isso? Como que se dá o desenho? Lógico que dependendo do tipo de desenho, se é um desenho de projeto, você vai precisar de instrumentos específicos. Mas a gente vê que na arte, muitos artistas extrapolam essa ideia do que é o certo ou de como fazer um desenho. É o caso do Henri Matisse, que é esse artista francês que nós estamos vendo na tela. Observem que ele está numa cadeira de roda, segurando um bastão e executando a sua pintura. Então, o Henri Matisse ele foi acometido por uma doença que o limitou à cama e à cadeira de rodas. Matisse superou os limites experimentando formas de conseguir expressar sua pintura. Então, ele usa esse bastão como uma extensão do seu braço. Então, não foi essa doença que limitou que ele pudesse, né, ou que ele parasse de executar os seus trabalhos. O Matisse, como eu disse, é um pintor francês, e ele ficou bastante conhecido por participar de um movimento modernista chamado Fauvismo, em que explorava bastante as cores e cores vivas e puras, né? A gente agora vai fazer uma atividade inspirada nessa ideia do Matisse, que consiste em... Lembra que eu falei que você poderia usar um bastão, que poderia ser o cabo da vassoura, por exemplo? A ideia é você amarrar uma canetinha na ponta desse cabo e tentar executar o desenho com ela. Então, de repente, aquele desenho que você já faz habitualmente. Agora você vai então precisar desse espaço amplo para esticar ou papel ou tecido para você tentar executar esse desenho. Se não tiver como esticar numa parede, pode ser até no chão mesmo. Mas a ideia aqui é explorar aquele movimento. Ah, eu vou fazer um círculo. Como fica isso usando um bastão como extensão do corpo aqui, tá bom? Eu vou dar um tempo para você tentar explorar as possibilidades desse exercício. Vamos lá.
Bem, além dessa forma que o Matisse criou aqui de pintar usando um bastão, né, ele criou outro modo de conseguir realizar suas pinturas. Então ele transformou o pincel em tesoura e passou a pintar usando recorte de papel. Observem na imagem que ele está ali, sentadinho na sua cadeira de roda, cheio de papéis coloridos à sua volta, recortando formas, né? Foi a maneira que ele encontrou de não parar de produzir sua pintura, mesmo depois dessa limitação que a doença trouxe a ele. Então nós temos aqui, por exemplo, essa tela, né, gigantesca, grande, em grande escala, que ele fez usando essa técnica. Trata-se do Periquito e a Sereia, de 1952, que pertenceu ao acervo do MoMA de Nova York. Então vemos pela dimensão, pela escala, o tamanho do trabalho que ainda ele realizou mesmo nessa situação. Então, com o Matisse a gente vai pensar também nessa relação das formas, do espaço vazio que ele traz para sua composição, das cores também, né? E também desse procedimento que ele acaba inventando, ou desses procedimentos que ele acaba inventando para dar conta de fazer o seu trabalho. Nós vamos para a última atividade da aula de hoje, que consiste em: você pode pegar alguns papéis coloridos, se tiver, se não tiver não tem problema, pode até pintar depois, se for o caso, recortar algumas formas aleatórias que você queira e tentar criar uma composição usando somente a forma e esses recortes. A gente vai também treinar aqui um pouquinho dessa questão da forma, né, e dessa relação no espaço compositivo. Vou dar um tempo agora para você tentar executar essa atividade. Vamos lá.
gente, nós estamos então chegando ao fim dessa aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar os exercícios. Se você não conseguiu acompanhar, fica como sugestão para você ir trabalhando o seu desenho a partir dessas técnicas ou desses exercícios, certo? Na próxima aula nós vamos continuar tratando sobre o desenho, aí com outra perspectiva. Então até lá, obrigado.